Bom, pessoal, nós estamos na nossa série O Sermão do Monte e nós temos falado muito sobre as pessoas que ouviram e não ficaram, mas principalmente sobre as pessoas que viram, ouviram e ficaram. E você é uma dessas pessoas. E que o Senhor guarde o nosso coração para toda a nossa jornada terrena, para que nós e nossa família possamos chegar até o último dia, não perfeitos. E a gente tem falado sobre isso nesses dias aqui. Deus não espera de nós uma perfeição, Deus espera de nós uma fidelidade com aquilo que Ele entregou para nós, para que nós vivamos debaixo de uma graça transformadora. Algumas semanas nós temos falado aqui sobre as bem-aventuranças, sobre o que é ser um cristão de dentro para fora. Nós começamos falando sobre como é feliz a pessoa que vive esse estilo de vida, que deixa se transformar de dentro para fora nas intenções do coração. Semana passada nós ouvimos sobre quem nós somos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E hoje eu vou entrar numa das partes mais densas do Sermão do Monte. Num dos momentos mais desafiadores que nos preparam para uma verdade do capítulo 6 e do capítulo 7 de Mateus, que sem essa base e a compreensão disso, talvez todo o restante fique somente institucional e religioso. E é por isso que eu quero nos próximos minutos tentar entregar para vocês algo que eu precisaria de alguns anos para poder ministrar ao seu coração. Eu começo com algo que eu ouvi ontem, vindo para a conferência. Eu não tinha ouvido essa música ainda, eu tinha pegado apenas um coro dela, mas ontem começou a tocar enquanto eu estava vindo. Eu disse para a Nani, eu falei, essa música, ela é inteira o Sermão do Monte, ou os ensinamentos de Jesus. Ela parece ser uma música que está bombando aí, parece que ela está hypada, e alguns de vocês, enquanto eu leio, vocês vão cantar e eu não vou arriscá-lo fazê-lo. Quem foi muito perdoado, deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Esbarro na sua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego eu escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos, daí eu não sei mais cantar porque eu só ouvi ela uma vez. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga a minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Nós vamos entrar numa questão do Sermão do Monte que Jesus confrontou mais profundo do que a gente podia imaginar. Na verdade, se eu pudesse chamar essa palavra hoje, eu chamaria de raízes. Eu diria que Jesus estava expondo a raiz do problema. Quando Jesus começa a declarar essa parte do Sermão do Monte, as pessoas que estavam ouvindo naquela montanha, elas tinham um padrão de fé, um padrão de devoção e um padrão de vida a ser alcançada. E o padrão era
a dos fariseus, era a vida dos fariseus. Porque os fariseus, eles eram aqueles que cumpriam a lei até nos mínimos detalhes. Eles cuidavam das regras, e essas regras não cumpridas era crime. As consequências eram afastamento da sociedade, era muitas vezes prisão, era levado aos tribunais. Os fariseus eram aqueles que pegavam as minúcias das leis, então eles tinham uma vida que parecia, para aqueles homens que tinham uma vida cotidiana, impossível de ser alcançada. Muitas vezes nós cristãos, ao olharmos para a palavra e ao olharmos para o Sermão do Monte, a gente vai dizer, é impossível ter esse estilo de vida. E talvez você olhe para alguém que já está em Cristo há muito tempo e você diz, não, esse padrão, esse estilo de vida é inalcançável. E alguns de vocês talvez não se encorajem a começar a andar com Deus, porque acham que se não cumprirem algumas regras, você então vai estar desqualificado para a vida cristã. E o que é interessante é que Jesus estava falando para um povo que tinha um padrão da lei. E ao começar essa parte do sermão, tudo que eles estavam esperando ouvir de Jesus era: Ele vai mudar esse radicalismo, Ele vai mudar esse padrão, porque já que é inalcançável, Ele que vem agora para restaurar Israel e o reino de Israel, esse homem vai mudar tudo isso. E Jesus então começa essa sessão do Sermão do Monte com uma expressão. Vá comigo, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir a lei, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus aqui está dizendo, eu não vim cumprir a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Para aquele povo estava dizendo, então agora lascou. Se a gente achava que ele ia mudar, agora ele está dizendo, ele veio para cumprir a lei. Mais regras, impossível de alcançar. Então o que Jesus mostra, o que nós vamos ver a partir de agora, ele mostra o porquê a lei foi dada. Ele vai expor a essência da lei. Ele vai dizer que aquilo que foi dado é um padrão que tem uma raiz. E que se a gente não entende a essência, se a gente não entende o que está por detrás da lei, ou a profundidade daquilo, nós certamente nunca vamos conseguir alcançar. Porque existe um cansaço na vida de toda pessoa que deseja ser fiel, deseja cumprir alguns padrões da palavra. E mesmo aquele dia que ele guardou, ele disse, não, eu não vou pecar. Aquele dia que ele disse, não, eu não vou usar minha boca para ofender ninguém. Eu não vou ser orgulhoso. Eu vou tentar passar um dia sem pecado. Então ele cumpriu todas as regras. E quando ele chega no final do dia, ele percebe que mesmo tendo sido o mais perfeito possível, ainda tem um vazio dentro dele. Porque o que nos tira o cansaço de tentar e batalhar não é o nosso esforço próprio. E Jesus está mostrando isso. Jesus está dizendo, eu vim para cumprir a lei, mas para mostrar o que está por detrás dela. E a palavra cumprir significa, eu vim para mostrar o que transborda a lei, o que leva à plenitude da lei, o que ultrapassa aquilo que vocês estão vendo. Ele veio revelar o que ela sempre quis dizer, mas as pessoas não estavam ouvindo. Então no versículo 20 ele diz, pois eu lhes digo, versículo 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, e eles falam, agora está lascado.
se a nossa justiça tem que ser superior àqueles que olham para a lei em minúcias, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu fico imaginando aquele povo na montanha dizendo: nós viemos aqui porque ele iria mostrar um novo caminho. Agora ele está dizendo que nós teremos que ser melhores do que aqueles que cumprem a lei. E Jesus então está mostrando um novo caminho. Jesus está mostrando que a lei, se for cumprida como regra, ela só destrói, mas se ela for colocada na sua essência, você vai conseguir andar debaixo de um coração íntegro. Não é sobre ter mais do que a lei oferece, é sobre entrar nesse lugar e entender o porquê das coisas. É impossível a gente cumprir exatamente como está. E é por isso que Jesus está dizendo: eu quero que vocês estejam indo mais fundo. E eu quero levar vocês um pouquinho mais fundo nessa manhã, pedindo para que você possa olhar para a raiz e não para a regra. Os estudiosos chamam essa sessão que nós vamos entrar agora de antítese, porque você vai perceber que Jesus está o tempo todo mostrando uma contradição do que foi dito, e ele coloca uma revelação daquilo que foi dito. É por isso que vai aparecer 6 vezes: lhes disseram isso, foi-lhes dito isso, mas eu lhes digo. 6 vezes nessa próxima jornada nossa aqui, Jesus está dizendo: foi-lhes dito, mas eu lhes digo. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender nesse processo: nada que você consiga fazer na tua força vai alcançar o padrão de Deus, se você não olhar para a raiz disso. Aquele povo então estava admirado, dizendo: vai ser impossível a gente cumprir. E Jesus começa a mostrar para eles que o que parece impossível se torna impossível top blaster, se não entender aonde começa o problema. Ele começa mostrando a raiz do homicídio. No versículo 21, ele começa mostrando o seguinte: ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, tolo, insensato, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Difícil isso, hein? Porque eu fico imaginando aquelas pessoas dizendo assim, ó: lhes disseram, não matarás. Eu fico imaginando as pessoas dizendo: puxa, dessa regra eu me livrei, não matei ninguém. E Jesus diz: foi-lhes dito isso, mas eu lhes digo que todo aquele que se irar, e a palavra irar aqui é odiar, ficar enraivecido do seu irmão, ele já é um assassino. Jesus então mostra a raiz. Ele disse: não se enganem, foi-lhe dado a lei para mostrar para vocês que um assassinato não começa com uma arma na mão, mas começa com ódio no coração. Você primeiro não empunha a faca, você não levanta o revólver, você não manda matar. Tudo começa com um ódio no coração. E Jesus está mostrando da onde a raiz da lei está. Se você não trata a raiz, irmãos, por isso a nossa vida cristã, alguns de vocês poderiam dizer: não, eu cumpro os 10 mandamentos, mas a pergunta é: qual é a raiz do não matarás? Se você está sentado aqui hoje e você tem alguém no seu coração que você já matou, você já não tem um desvalor para com essa pessoa, você tem um ódio, você tem raiva, quando você lembra daquela pessoa,
você é tomado de uma ira, se alguém comenta que aquela pessoa está prosperando, você chega a ranger os dentes. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo: olhem para a raiz. Se vocês querem viver uma vida comigo, vocês vão precisar entender aonde a raiz precisa ser arrancada. Se você colocou uma pessoa que, mesmo que tenha te ofendido, te machucado, te traído, te rejeitado, mas você matou ela no teu coração, e você tem ódio mortal dela, porque o perdão é algo que te faz perdoar, não esquecer. Perdoar mesmo que a pessoa não mereça o perdão. Porque o perdão não faz bem para aquela pessoa, o perdão faz bem para você. E Jesus está dizendo: tem uma raiz, o ódio, o desvalor. E ele continua ainda dizendo, ele disse: se uma pessoa fala racá para alguém, essa pessoa, ela é digna do tribunal. Essa pessoa que fala louco é digno do fogo eterno. Que forte isso. Porque ele estava falando para um grupo que entendia essas duas expressões. A palavra racá era uma ofensa dentro da comunidade judaica. Por quê? Porque essa palavra significa: você é um vazio, você é um imprestável. O que é interessante, irmãos, que essa palavra ofendia tanto, porque todo judeu sabia o seu propósito. Ele tinha sido criado para estar cheio de Deus, cheio do propósito de Deus e da missão de Deus. Quando alguém ofendia a sua identidade, dizendo: você é raca, você é vazio de Deus, vazio da sua missão, vazio de propósito, você é um imprestável. Essa era uma ofensa maior do que se xingasse a mãe dele. Porque o judeu tem um senso de identidade e de propósito com Deus. Ofendê-lo dizendo que ele não tem Deus, que ele é vazio, era terrível. Pior que isso, que era uma declaração de inferno, mouros, que significa: você é um tolo, insensato. Era uma ofensa tão grave, e Jesus está dizendo: sabe o que vocês fazem? Vocês usam essas coisas na hora da raiva, na hora da ira. Essa é a essência do matar. Não se mata primeiro com a arma na mão, se mata antes no coração. Jesus aqui está indo cada vez mais fundo. Todos nós temos uma árvore na nossa rua, imaginária, mas real. Uma dicotomia. Essa árvore tem raízes. E uma vez por ano, todos nós olhamos para a calçada que essa árvore está. E alguns de nós estamos vendo todo ano uma rachadura na calçada, uma calçada bonita. Nós estamos vendo uma rachadura na calçada e muitas vezes nós passamos uma camada fina de cimento em cima da calçada. No outro ano a gente percebe que racha de novo. E a gente passa mais uma camada fina de cimento, achando que aquilo vai resolver, e aquilo não resolve, porque o problema não está na calçada, está nas raízes daquela árvore que todo ano crescem. E a gente não percebe na nossa vida que tem mágoas, ódios, rancores, que a gente não resolve e está rachando a nossa calçada. E sabe quando racha a calçada, a gente tenta cobrir, a gente tenta colocar no externo, a gente tenta passar uma camada fina e dizer: não, esse daqui, quero nem saber, me ofendeu, mas eu sigo a minha vida. Enquanto não for resolvido na raiz, racha. E quando racha, a gente ofende quem não merece. A gente entra em crise dentro de casa e a gente não entende o porquê, mas é porque você está com a sua raiz comprometida. Então a ira vem e você magoa quem não merece. Você fica com raiva em momentos errados, com quem não merece a sua raiva.
porque dentro tem uma raiz não tratada. Enquanto você não quebrar a raiz, a calçada vai continuar rachando. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa com a minha sogra muitos anos atrás, quando eu tive que perdoar uma pessoa. Ela disse para mim: Márcio, a ofensa é uma das coisas mais difíceis para a gente lidar nessa vida. E se você não resolver essa raiz, você vai perceber que nos melhores momentos da sua vida, e ela me deu uma ilustração, ela disse: uma pessoa está num restaurante, depois de ter comido uma comida maravilhosa, ela pede a sobremesa, e de repente ela está com uma taça de morango, cheia de chantilly, cheio de suspiro, e ela lembra da pessoa que causou um mal a ela. E ela, no momento de comer aquela sobremesa, ela vai colocar aquele doce na boca, mas a memória da pessoa que ela tem tanto ódio tira o sabor, o doce, e aquilo se torna amargo como fel. É exatamente isso que Jesus está confrontando. Ele está dizendo: se você trata a raiz, não é sobre cumprir uma regra, é sobre ser sincero de coração. O que Jesus está mostrando aqui é que muitas vezes nós limpamos o copo para o lado de fora, mas ele está sujo do lado de dentro. É onde de verdade a gente precisa lidar com as coisas. O Sermão do Monte é desafiador por isso. Porque se você vai ler ele com as palavras de Jesus ecoando no seu coração, você vai entender algo que João, ao ouvir isso, ele estava naquele lugar. João estava ouvindo, o apóstolo João estava no começo da sua carreira apostólica com Jesus, ainda um menino, ouvindo o Sermão do Monte no começo do ministério de Jesus, e ele estava guardando aquilo no coração. E quando ele está velho, ele escreve as epístolas, e em 1 João ele lembra disso, e ele diz em 1 João 3,15, ele diz, 1 João 3,15: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O apóstolo João lembrou do que Jesus disse no Sermão do Monte. Irmãos, e olha o que Jesus manda fazer com isso. Quem tem ódio, Jesus não manda quem tem ódio orar mais. Jesus não manda quem tem uma raiz de ira contra alguém, de ofensa contra alguém. Jesus não manda você ler mais a Bíblia. Jesus manda uma coisa só, em Mateus 5, 23 e 24, no Sermão do Monte. Ele manda, se você estiver apresentando a sua oferta, a oferta era um modelo de adoração. Todo judeu, quando levava oferta, ele estava prestando culto ao Senhor. Quando você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ele está dizendo que nem o nosso culto é agradável a ele se a gente tem ódio no coração. Com algumas pessoas a gente vai precisar restituir, pedir perdão. Para algumas a gente apenas tira do coração o ódio que nós temos, porque às vezes você só está carregando essa pessoa sempre com você, porque você ainda não perdoou e não deixou ela do lado de fora da sua vida. Eu não sei quantos de vocês hoje estão nessa manhã aqui e são assassinos, no padrão de Jesus. Talvez seja o momento da gente sair de alguma prisão nessa manhã. Se você puder fechar os seus olhos. Para que voltar para casa com uma raiz profunda, se você pode dizer: Senhor, eu não tenho total clareza ainda, mas hoje eu decido começar a perdoar essa pessoa. Eu decido, Senhor, não por ela. Ela me feriu, ela me machucou, ela quebrou meu coração, me ofendeu, machucou minha família. E eu não tenho condições de fazer isso por mim mesmo, Senhor. Mas eu preciso da Tua graça.
Alguns de vocês vão perdoar pessoas que abusaram, feriram, que marcaram vocês, traíram vocês, abandonaram a família. Pai, eu quero orar nessa manhã. O Senhor é tão gentil na forma com que o Senhor revela a Tua palavra para nós. Mas a Tua palavra também é fogo consumidor. É como um martelo que esmiuça a pedra. Pai, eu oro agora nessa manhã. Que nós não sejamos cristãos apenas de cumprir regras, mas de olhar para o coração. Nós não estamos livres de não ter matado. Nós somos culpados, Senhor, de não perdoar. Essa é a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, nos dá graça. Em nome de Jesus. Amém. A segunda raiz, Jesus está expondo a raiz do adultério. Versículo 27, ele está mostrando o que de fato é o adultério. O que está por detrás da onde começa o adultério. De novo ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher, versículo 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Irmãos, o que é interessante é que Jesus aqui está mostrando a raiz do adultério, que é mais do que você se deitar na cama com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Ele está mostrando que o adultério começa num olhar, inclusive, eu gosto do que Martyn Lloyd-Jones, eu sempre vou na raiz, porque Martyn Lloyd-Jones foi um teólogo, pastor em Londres. Esse homem pregou para a sua congregação 3 a 4 anos somente o Sermão do Monte. Porque ele disse, é muito profundo para eu apenas pregar uma ou outra mensagem do Sermão do Monte. 3 a 4 anos a igreja voltava e ouvia sobre o Sermão do Monte. E eles pegaram e compilaram essas mensagens, o que se tornou um livro dessa grossura, chamado Estudos do Sermão do Monte, que eu sempre busco como referência para essa pregação. Martyn Lloyd-Jones, ele diz uma coisa, ele fala, a verdade sobre a raiz do adultério é um olhar persistente, cultivado. É isso que Jesus está falando aqui. A regra dizia, não traia. Jesus desce até a raiz e diz, o adultério não nasce na cama, nasce no olhar que você decide alimentar. É essa raiz que você precisa tratar. E é tão importante traduzir isso, porque muitas pessoas pensam, o primeiro olhar já é pecado. Não é. Porque o primeiro olhar é o lugar onde você decide se você vai pisar no acelerador ou se você vai voltar. Quando Jesus disse isso, ele disse, cuidado com aquilo que você cultiva no seu olhar. Com o momento em que você podia passar a rolagem de um Instagram e aquilo que estava seduzindo os seus olhos, você persistentemente continua. São as conversas de WhatsApp que quando vão para um ponto e você para e você não continua. É quando tem uma mensagem no seu DM que se apaga, em que você diz, não, chega. É o limite do abismo. Não é flertar com o perigo que leva ao adultério. É quando você sai daquele grupo aonde a pornografia está seduzindo o teu coração e você então se alimenta daquilo. É quando você diz, não, eu não vou entrar nesse tipo de conversa. Eu não vou tocar aonde eu não devo tocar. Eu não vou pegar aquilo que não é meu. E é por isso que Jesus disse, se você está cultivando isso,
Se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, é melhor com que você arranque fora. Nós não vemos nenhum discípulo de Jesus andando por aí caolho ou sem as mãos. Não vemos nenhum dos 12. Não encontramos ninguém em Atos fazendo isso. E todos eles eram mortais como nós, que erram, que falham. O que Jesus está dizendo é: cuidado com o que você cultiva. É melhor você desligar o telefone, é melhor você sair das redes sociais, é melhor você quebrar uma amizade, é melhor você romper com uma estrutura do que destruir sua família. É melhor você não dar atenção aos ouvidos, dos seus ouvidos a uma mulher que está começando uma sedução, ou um homem que está cheio de elogios, porque aquilo é um abismo. Corta isso. Corta. Porque se você cultiva, você vai destruir a sua casa. Você vai levar a sua geração a viver de uma forma vulnerável diante do inimigo. Quantos casamentos nessa casa nós vimos sendo destruídos, depois de terem ouvido o Sermão do Monte algumas vezes. E a gente percebe que eles não cultivaram o não, o limite. Eles cultivaram o desejo. Irmãos, se todos nós formos dar vazão aos nossos desejos, nós seremos incontroláveis. Eu falei para os homens agora no Reset, que foi um tremendo encontro para homens. Foi forte o Reset. E eu falei para eles, no final eu disse: se eu for dar vazão aos meus desejos, eu sei aonde eu estive. Mesmo no começo da minha conversão, eu sei, eu era um pornógrafo. Se eu dou vazão aos meus desejos da carne, eu vou viver no abismo. Eu tenho uma inclinação para álcool, por isso que eu sou abstinente de álcool. Por quê? Porque eu sei a raiz da onde minha família já foi presa. Eu não flerto com o perigo. E Jesus não está falando sobre você não errar. Jesus está falando quando você cai, quando você cede, quando você tem alguma situação, retorne. Porque é o olhar cultivado. E é por isso que, se a gente anda com gente de Deus, se a gente tem um casamento de Deus, a gente pode ser vulnerável. A Naine cuida de mim, eu cuido dela. A gente protege o nosso casamento. Por quê? Porque nós sabemos o limite. Porque nós somos, e o coração do homem é profundamente enganoso. Jesus está confrontando isso. O adultério não nasce na cama, mas sempre vai nascer no olhar de quem está cultivando ele. E Jesus continua agora indo mais fundo sobre o divórcio. Qual é a raiz do divórcio? Jesus agora está... E eu quero chegar nesse ponto com muito cuidado, porque eu sei quem está nessa sala. Tem gente sonhando em casar aqui. Eu sei quem está nessa sala, eu sei que tem casamentos que estão numa batalha tremenda para se manter dentro dele. Eu sei que tem pessoas aqui que estão frustradas, machucadas, porque estão tentando respirar para não se afogar dentro de um relacionamento. Eu sei que tem nessa sala pessoas que também já se divorciaram, que foram feridas, machucadas, traídas, quebradas. E tem pessoas que traíram, destruíram uma família. E eu não falo isso porque conheço exatamente pessoas assim, porque num público como esse vai ter esses 4 tipos de pessoas. E eu quero falar com todos vocês, com a mesma Bíblia, para todos vocês. Jesus começa dizendo, no versículo 31 e 32, ele disse:
foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e aqui ele está usando a mulher porque ele está falando num contexto onde era aplicado isso contra a mulher. Aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, a palavra aqui é porneia, mas não no sentido de pornografia. Porneia no sentido de imoralidade sexual e tudo que envolve a imoralidade sexual ativa faz que ela se torne adúltera, ou o cônjuge, o homem adúltero. E quem se casar com uma pessoa, mulher ou homem, divorciado, estará cometendo adultério. Olha que grave o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: vocês estão entendendo o que a lei diz? A lei diz que você pode dar certidão de divórcio, porque na época de Jesus eles ensinavam que poderia dar certidão de divórcio por qualquer coisa. Se a mulher queimasse o feijão, se a mulher não passasse bem, não tinha ferro para passar roupa, mas se a mulher fizesse não limpasse bem a casa, divórcio. Se a mulher falasse uma coisa que não concordasse com o marido, certidão de divórcio. Então Jesus está confrontando isso. A certidão de divórcio tinha se tornado uma saída fácil. Qual é a saída fácil? Qual é a saída fácil de um casamento? A certidão de divórcio era a saída fácil. Jesus puxa o freio. Ele disse: segura aí. Não é diferente nos nossos dias. Para você casar, você leva semanas. Para você se divorciar, 30 minutos, vai no cartório, eles dão uma papelada, vai, segue a sua vida, como se um casamento pudesse ser rompido com uma certidão de divórcio. Quando os fariseus pressionaram Jesus, lá em Mateus 19, Jesus foi na raiz de novo. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Compatibilidade de gênio. Já não deu certo. Ah, não, acabou o amor. Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe. Por isso que homem que se casa, não moleque. Por isso que é mulher que se casa, não moleca. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um, não tem mais dois, agora é um. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Daí Jesus vai na raiz. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Aonde começa o divórcio? Jesus mostra a raiz. Mas Jesus coloca um ponto claro: não é plano de Deus. Não foi assim desde o começo. E eu digo, de novo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, é um adúltero e estará cometendo adultério. É desafiador, em minutos que eu tenho, falar sobre divórcio para uma sociedade que vê divórcio como uma saída. E é por isso que sempre vai ser a Bíblia, sempre. Não opinião pessoal. E o mais triste, irmãos, é que muitos, para justificarem um adultério, eles dizem assim: até Davi pecou. O homem segundo o coração de Deus também teve as suas falhas. E eu tenho uma raiva disso. Eu tenho uma raiva disso, irmãos, porque essa pessoa, ela é um pecador obstinado. E uma pessoa completamente tola, raca. Tola, por quê? Vazia de Deus. Porque ela está pegando um personagem bíblico que se arrependeu,
Quando foi confrontado pelo seu pecado, ele disse: eu vou restituir, Senhor me perdoa. Ele escreve o Salmo 51, dizendo: Senhor restaura a alegria da minha salvação. Ele se arrepende diante de Deus e sofre a consequência. Quem diz que até Davi pecou, então vai ter a espada também na casa, porque Davi sofreu uma consequência de ter um filho morto, uma filha abusada. Ele, tendo seu filho estuprando as suas concubinas no alpendre do palácio, ele é destituído do reino, humilhado, mandado embora, e vê o seu outro filho sendo morto, pendurado por um galho de árvore pelos cabelos. Quem usa isso, então deve usar também: vem a espada sobre a minha casa. Porque quem usa isso é crente obstinado. Porque quem vem do mundo separado, quem vem do mundo porque cometeu um adultério, quem vem do mundo porque quebrou uma aliança, a pessoa não tinha padrão de Deus, a pessoa vivia debaixo das trevas. Essa pessoa, quando vem, ela diz: se eu pudesse voltar atrás, eu iria ser diferente. Eu não posso, então tudo que eu tenho é recomeçar, é construir uma nova história. Por isso a Bíblia diz que as coisas que você fez lá no mundo, em Cristo tudo se faz novo. Você não tem culpa das coisas do mundo. Agora, o Sermão do Monte, ele estabelece um padrão para quem está na igreja. Irmãos, dentro de um casamento cristão, não tem uma porta chamada divórcio. A única saída e ainda o primeiro é sempre a restauração. É quando há imoralidade sexual ou um adultério, a pessoa pode decidir restaurar o casamento ou se separar. Mas nós sempre vamos trabalhar para a restauração de um casamento. Mas existem regras de exceção para um novo casamento. Por isso, a aliança de um casamento, ela precisa ser inquebrável. Quando você não tem uma porta para o divórcio, você pode estar cheio de situações dentro do casamento. Você vai encontrar uma outra saída. Porque quem escolhe o adultério para suprir os seus desejos, para satisfazer a sua carne, vai destruir uma geração. E a gente vê filhos de pais que escolheram isso, vivendo metade da vida na casa de um, metade na vida da casa do outro, sendo fragmentado por dentro, e só uma obra redentora de Cristo pode cuidar dessas crianças. Entre vocês deveria ser diferente. Por isso, se você está com dureza no coração para restaurar esse casamento, restaura isso. E o mais triste são pessoas que caíram uma vez e continuam mantendo uma vida de promiscuidade, ao invés de consertar, restaurar e começar uma nova história, ou consertar o casamento que foi quebrado. Não comprometa a sua eternidade. Irmãos, eu não tenho mais essa responsabilidade dessa palavra para com vocês. Todos vocês que estão nesse auditório aqui hoje sabem, existem padrões para que você mantenha o teu casamento. Não é simples quebrar uma aliança, tem consequência. Agora, se você quebrou a sua aliança lá atrás, dentro do Evangelho, ou você era do mundo, eu vou colocar, amanhã minha equipe vai colocar para vocês que pedirem, porque isso é só para quem quer saber, não por curiosidade. Mas para você que foi quebrado através de um divórcio, e você diz: qual é a minha realidade, pastor? Eu não tenho como tratar disso numa reunião de domingo, no horário que eu tenho. Mas eu vou entregar para vocês um material para dizer assim, ó: o plano de Deus é não divórcio, mas aqueles que decidiram se divorciar, esse é o padrão bíblico, porque Deus tem um padrão dele. É por isso que as pessoas lá de fora precisam olhar: não, eles consertam o casamento, eles não vão embora. Não, eles cuidam e curam dentro de casa, eles não vão embora. E se você tem uma raiz, cuide da raiz. E eu encerro. Nós temos 6 vezes que Jesus fala, e eu vou conseguir alcançar somente 4, e eu quero ir para a 4ª agora.
Amanhã no Instagram, eu não terminei de falar, mas se você pede no Instagram, a minha equipe vai mandar um material para você ler. Tenha paciência, porque se for muitas pessoas, eles vão ter que ter um tempo para isso. É sempre importante a gente entender que existe graça de Deus para qualquer erro nosso, mas existe um padrão de Deus para os erros que nós cometemos. Por isso que o tema é quem ouve e fica. Quem ouve e fica. Não poucas vezes, por isso a gente faz essa série só de 3 em 3 anos, algumas pessoas saem de uma reunião como essa e dizem assim: não fico numa igreja como essa. Isso que ainda falam que a Vida Plena é uma igreja bem liberal. Eu encerro com a raiz da mentira. Em Mateus 5,33, diz assim, Mateus 5,33: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito. Não, esse aqui eu vou deixar para vocês lerem em casa, não vou conseguir alcançar esse ponto. Jesus aqui está mostrando para a realidade deles, dizendo: vocês dizem que orar pelo templo é um nível, jurar pelo templo é um nível, jurar pelo ouro do templo é mais forte do que isso. Jesus está dizendo: mas eu não quero que vocês jurem por nada, nem pelos céus, nem pela terra, nem pela cabeça de vocês, porque Jesus está mostrando aqui, gente, que não é a questão de juramento, a questão é de um coração que é dividido, um coração que não é confiável. Ele está dizendo: se você precisar que as pessoas acreditem em você, porque você está dizendo eu juro por Deus, se você precisar que as pessoas acreditem em você, quando você diz eu juro pela minha mãe, porque eu já ouvi gente jurando em nome de Jesus e estava aprontando, que a gente descobre 2 meses depois. Já ouviu gente que jurou até pelos filhos de dentro de casa e a pessoa estava aprontando? Jesus está dizendo: se a tua palavra não é suficiente, é porque tem uma raiz. Você está dividido. Você está dividido entre a verdade e a hipocrisia. Nós deveríamos ter uma palavra em que as pessoas pudessem dizer: pode confiar nesse cristão, porque quando ele diz sim é sim, quando ele diz não é não. Ele não tem mentirinhas brancas, ele não tem uma meia verdade, ele não engana, ele não manipula para ter um pouquinho mais de dinheiro, ele não engana para vender aquele carro, ele não engana para poder vender aquilo, ele não faz um esquema para poder dar o jeitinho, não, ele é sim, sim, não, não. E tem gente que paga um preço alto por isso. Tem gente que paga preço alto por isso. Por isso o Sermão do Monte, irmãos, é um confronto da raiz. Ih, pastor, passei, bate mesmo em quem está adulterando, bate. Como é a tua palavra? Como as pessoas confiam em você? Como você dá um jeitinho para manipular a verdade? Como no final do mês você esconde algumas coisas para não pagar imposto? Como você dá um jeito para não entregar de verdade a tua palavra e dizer: não, aqui é assim. Quando você tem que esconder nota, quando que você precisa para se proteger aparentemente, só que na verdade você está pecando. Irmão, Jesus está lidando com a raiz, porque a raiz vai quebrando a calçada. Nós poderíamos entrar nas 2 últimas, mas elas quase que precisam de um fôlego, de um respiro, porque do versículo 38 ao 48
Jesus segue dizendo: ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, resistam ao perverso, deem a outra face para ele. E Jesus ainda sobe mais alto, ele diz assim: olha, foi dito, amem os seus amigos, mas eu digo, vocês precisam amar os seus inimigos e aqueles que perseguem vocês. São talvez as duas antíteses ainda mais altas, mas que não precisam de explicação, elas são autoexplicáveis. Mas ele termina e eu encerro essa sessão de hoje, que não é do descarrego. Eu espero que não. Com o versículo 48, porque semana que vem vamos para o capítulo 6. O versículo 48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você pensa, depois de tudo isso, aquele povo que esperava que Jesus mudasse as leis, porque era muito grave matar, agora ele diz assim: o ódio é mais grave. Agora eles terminam ouvindo de Jesus assim: sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. É impossível. É impossível. Martin Lloyd Jones, ele explica um pouco melhor essa palavra perfeito, porque eu fui procurar e eu falei: Deus, e nenhuma das vezes das séries eu preguei sobre isso, nem entrei nesse versículo, porque eu acho ele um pouco delicado. Então a gente tenta passar por algumas coisas da Bíblia, tipo assim, deixa para depois, vou ter mais 30 anos para entender isso, não quero entender agora. Então eu ia deixando esse versículo, mas essa semana eu fui um pouquinho mais fundo nele. E o Martin Lloyd Jones, ele foi no original do grego, ele encontrou ali a palavra para esse perfeito, que é uma palavra chamada teleios. E essa palavra perfeito, traduzido para a nossa língua brasileira, teleios, diga comigo, teleios. Diga mais forte, diga teleios. O que Jesus está dizendo não é que você precisa ser sem falha nenhuma. Não é isso que Jesus está dizendo. A palavra teleios significa completo, inteiro, maduro, chegado ao fim para o propósito que foi feito. Essa é a palavra teleios. Cheio, completo, inteiro, maduro, chegado ao fim para o qual foi feito. Jesus não está dizendo que você precisa ser impecável. O que Jesus aqui está dizendo: não tenha o coração dividido. Só não tenha o coração dividido. Quando você ouve a palavra dele, se arrependa, cresça, mude. Porque eu não sei você lá em casa, eu digo, eu prefiro a verdade do que você minta para mim. Eu digo, quantos dizem para os seus filhos: olha, eu prefiro a verdade que doa do que você me esconder coisas. Não é assim que a gente diz para filho? Ou pelo menos você ouviu seus pais falando isso para você. É melhor da verdade que doa. Irmãos, porque ser inteiro, verdadeiro, maduro, chegado ao fim pelo qual foi feito, é a perfeição que Cristo espera. E depois entra de novo no que nós temos falado aqui sempre: seja fiel, não perfeito. E agora tem mais algo para a gente aprender nessa manhã. Seja inteiro, seja genuíno, verdadeiro, quebrantável, lágrimas nos olhos, arrependimento, volta para o Senhor. Deixa essas coisas. O teu padrão de vida cristã não é regras, mas é Bíblia. É verdade, é entrega, é sinceridade. Deixa aqui as raízes do ódio. Deixa aqui as raízes da impureza que te leva a escolhas e que está bem perto de destruir sua família. Deixa aqui o adultério, deixa aqui um divórcio que quebrou sua família, restaura o que precisa ser restaurado. Continue uma vida que o Senhor tem para você. E talvez tudo que você precisa é dizer: Senhor, eu vou empenhar minha palavra.
E eu vou ser o mais fiel. Eu tenho uma raiz de mentira na minha vida. Eu tenho uma raiz de engano. Eu tenho uma raiz de manipular. Eu não sei qual é a sua raiz, mas só sei uma coisa: Deus te ama tanto que te trouxe nessa manhã, na montanha dele, para falar com o teu coração, porque Ele te ama. Se você puder fechar os seus olhos, abrir suas mãos. Eu não vou orar por você, você vai orar por você. Porque existem coisas que só você pode orar. E diante de Deus nós vamos ter uma reverência, com mãos levantadas, com mãos abertas, olhos fechados. Você vai se colocar em pé como reverência diante do Deus Altíssimo. E você vai orar em pé enquanto eles vão entoar essa canção, para que você ore. Você não precisa sair, não é mais importante o horário de almoço, você está na presença de Deus. Ore ao Senhor, entregue ao Senhor, só você e Deus. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, sim, Senhor, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, sim, Senhor. Coração disposto a obedecer. Entrega para o Senhor, entrega para Ele. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Faça essa tua oração. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos declarar: ensina-me, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Vamos declarar isso. Sim, Senhor. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Com as mãos abertas, olhos fechados, repete comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo a tua palavra e eu lhe peço, me dê um cuidado para que eu gere uma vida segundo a tua vontade.
Eu lhe peço, Senhor, perdoa os meus pecados, restaura a minha história, e que a partir de hoje eu possa andar segundo o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu encerro dizendo que Jesus não subiu o monte para dar para você mais um conjunto de regras. Ele subiu o monte para te oferecer uma coisa que só nele você pode encontrar: um coração inteiro. Um coração inteiro. Sabe por quê? Porque um dia você vai chegar diante dele e você vai ouvir dele: servo bom e fiel, entre para o descanso do seu Senhor. Seja fiel até o fim. A Bíblia diz que ele dará uma coroa para aqueles que forem fiéis até o fim. E essa coroa vai estar te esperando lá, em nome de Jesus. Um bom domingo a todos. Deus abençoe.